Este programa é livre para todos os públicos. Horas, 2 minutos. Bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar. Este que é mais que um programa de rádio, nosso espaço para debater e expressar opiniões, que tem o apoio cultural fundamental da Aptafurg Sindicato, iniciando a nossa edição do Paralelo 30 nesta quinta-feira, 21 de março, 11 horas, 2 minutos. A temperatura em Rio Grande é 19 graus, a sensação térmica chegando aos 18 hoje. Umidade relativa do ar, 44%, é a informação da praticagem da Barra do Rio Grande. E eu ouvi alguém comentando, acho que foi as gurias, que o outono só precisava do nome para chegar, foi isso? Achei uma boa definição. Achei uma boa definição. Ontem comentamos também que foi uma mudança brusca de temperatura de um dia para o outro e hoje segue, né? Então, vamos ver até onde as ITs aguentam, né? Rafa, Marina, tá todo mundo nas ITs. Falou em IT, é comigo. As ITs rio-grandinas são algo assim, né? Mas tá bem. Bom dia, as meninas. Bom dia, Ju, Gabi. Débora. Muito bem-vindas. Obrigada. Coisa boa ter vocês aqui. Muito bom. E a gente já anunciou na página do Paralelo, já fazemos o convite. Quem quiser interagir com a gente pode ligar para o 32328968 e também através da nossa página Paralelo 30 Aptafurg ali no Facebook. E vamos conversar hoje sobre o coletivo Bem Nascer e sobre a pauta do parto humanizado e trazer os aspectos, enfim, todos que a gente puder elencar aqui, né, são muitos, e acho que precisaremos de vários programas, várias edições, para que a gente consiga trazer vários olhares, né, sobre essa pauta, gurias. Mas a gente vai, pelo menos, tentar introduzir aí com o coletivo, com as gurias, a temática do parto humanizado e falar dessas questões todas da saúde da mãe, do bebê e qual é a realidade em Rio Grande, né, de nascimentos. Bom dia, o Rafa. Rafa corre para a mesa para dar bom dia. Cheguei. Tô aqui. Eu vou te conseguir cheguei. Microfone daqueles vou ter que usar fio. Um desses que fica preso na orelha aqui da Sandy. Isso. Vou te conseguir. Que aí quando estiver na câmera, na mesa, no café, daí tu dá bom dia de qualquer lugar. Vou correndo de qualquer lugar, dos estúdios, tá, Rafinha? Bom dia também ao Pedro Paio, que nos coloca no ar pela FURG TV. Marina, bom dia. Bom dia. Não, estou te ouvindo ainda. Abri o microfone Repete. Bom dia. Bom dia. Tá bom esse café? Tá. Então tá bom. Gurias, vou pedir licença para vocês rapidamente, que a gente vai dar umas notinhas, algumas divulgações que a gente sempre faz no início do programa. Jogo rápido para não ocupar muito tempo da pauta. Rafa, sei que está dando uma olhada em algumas coisas, mas vou já fazer um chamamento. Nós recebemos ontem, né, Rafa, a divulgação
da Aptafurg, deixa eu achar rapidamente aqui, que nós temos assembleia na Apta, né? Chamamento para assembleia. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Amanhã, então, sexta-feira, dia 22 de março, às 8h30 da manhã em primeira chamada, às 9 horas segunda chamada, no Teatro da Aptafurg. Tá? Então, a Assembleia tem as pautas informes, reforma da Previdência, que traz também aí o fim do regime próprio né, dos SPFs, Dia Nacional de Luta em Defesa da Previdência Pública, paralisação do dia 22, que é amanhã, e ainda assuntos gerais. Tá? Então, fazemos o chamamento, o convite, o reforço da importância da categoria estar presente, se fazer presente nas discussões de pauta que estão por aí, né? Não só no Congresso, como a reforma da Previdência, mas todas as outras medidas que tocam a categoria e a sociedade. Tá? Então, certeza. Amanhã, 8h30 da manhã, em primeira chamada, e 9 horas, segunda. Fala, Rafinha. Eu não botei câmera pro meu lado aqui hoje, né? Mas eu vou ficar que nem uma voz assim, tipo, que surge no meio do programa, não sabe? Não tem problema. É só o Mas pessoal vou dar fechar duas... o olho e te imaginar. Fico imaginando assim minha fotinha aí aparecendo na TV. Duas notinhas rápidas, tá? Uma sobre saúde mental aqui na universidade. O Centro de Atendimento Psicológico da FURG, em parceria com o Centro de Estudos sobre Risco e Saúde, promove a 4ª edição do Grupo para a Redução da Ansiedade entre Universitários. Ótimo. São 12 encontros que acontecerão às quintas-feiras, com edições nos turnos da manhã e tarde. E o grupo começa agora no dia 28 de março, com o objetivo aí de desenvolver estratégias, tá, para ajudar a lidar com a ansiedade. Deixa eu ver aqui, contato deles, informações através do e-mail grau.psico@gmail.com, repetindo, grau.psico@gmail.com, e eles têm uma página no Facebook também, procura ali, tá? Grau, Grupo para a Redução da Ansiedade entre Universitários, tá? Da FURG, que tu encontra a página deles ali, eles também te respondem por ali. E mais uma rapidona aqui, estão abertas inscrições e vão até sexta-feira para a ocupação do ateliê livre do mercado. Tá? Notícia da Prefeitura Municipal aqui, por meio da Secretaria de Município da Cultura. Então, desde o dia 21, hoje, de fevereiro, até a sexta-feira, 22, tá? Estão abertas para seleção de propostas, projetos aí de ocupação compartilhada do ateliê livre do mercado. Conforme divulgado em chamada pública, os projetos devem ser propostos em formato de oficina trimestral, a ser realizada nos turnos da manhã e tarde, de segunda a sexta-feira, voltados para a área das artes visuais, com execução esse ano. Tá? Mais informações tu encontra ali na página da Prefeitura também. Tem uma notícia ali com maior, né, com mais dados. Mas se tu precisar de alguma coisa, entre em contato com a Secult. Eles têm uma página no Face também ali, respondem por ali. Tem telefone também. Só entrar em contato. Perfeito. Eu vou reforçar a divulgação que fizemos ontem já. A Débora da DAC, da Proesc FURG, nos mandou aí a divulgação do SIDEC Cultural, que traz um show alusivo ao Março Lilás, que acontece 28 de março, na próxima quinta-feira, o show Lá Vai Maria, com o grupo Três Marias de Porto Alegre, e elas estarão aqui com a gente também. E são incríveis. Tamires, aquele dia, fui ver o show dela com a Paola lá, tava fantástico. Ela fantástico. É incrível também. Nossa, né? Contrabaixista assim, de mão cheia, né? E vamos conhecer um pouco mais do trabalho desse coletivo, das três, né? Já conhecemos aqui em Rio Grande a Tamires, ela já veio algumas vezes com a Paola, e agora vamos conhecer o trabalho do coletivo, do grupo Três Marias. Dia 28, então, às 4 da tarde, no SIDEC Sul, com entrada gratuita. E na quinta que vem, as gurias vêm no paralelo também para falar de outras atividades que elas vão desenvolver, oficinas em escolas, umas atividades bem bacanas aqui em Rio Grande nesses dias. Que legal. Então, todo mundo se organiza para ir ao show, a entrada é gratuita. Tem a promoção da DAC, da Proesc, FURG, e a realização é FURG 50 anos. Tá bem? 11 horas e 10 minutos agora. Queres ouvir uma música? Acho que ou um pedacinho de música? Podemos já passar para a musiquinha, né, Rafa? E na sequência a gente abre a nossa pauta do dia. Pode ser. Então vamos com Paulinho Mosca, A Idade do Céu. Opa, coisa boa.
que uma gota de luz, uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. Não somos o que queríamos ser, somos um breve pulsar em um silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Capricho do sol no jardim do céu. Não damos pé entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang. Somos um grão de sal no mar do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a que a idade do céu, a mesma idade que a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, e deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, la misma edad que la edad del cielo. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a que a idade do céu, la misma edad que la edad del cielo. Que la edad del cielo, la edad del cielo. Onze horas 15 minutos, tá aí, ouvimos Paulinho Mosca com A Idade do Céu para fazer a nossa transição, abrir a pauta do dia. Já anunciamos no início do programa, vamos conversar hoje com as meninas do coletivo Bem Nascer, sobre parto humanizado. É um coletivo de doulas que temos em Rio Grande. Agora a gente vai conhecer um pouco mais se são todas rio-grandinas, se não são, como o grupo se constituiu. Bom dia, gurias. Bom dia. Coisa boa, que pauta importante para a gente aqui, né? E para toda a comunidade, mas tem tudo a ver. Lembro que quando o Lobo está junto com vocês fazendo uma divulgação, né? Uhum. Quando ele escreveu perguntando se seria o perfil ou não, seria em outro programa, eu digo, não, óbvio que é o perfil, e é aqui o lugar, né? E a gente ficou muito feliz, assim, de conseguir fechar essa pauta com vocês. E a gente ficou muito feliz também em poder estar aqui com vocês, apresentando o nosso coletivo e falando um pouquinho sobre parto humanizado e tudo isso, que envolve. E como é importante falar sobre isso, né? Já não é uma pauta nova, não é algo que se fale só nos últimos tempos, né? Se vem há muito tempo falando
chamando para conversa sobre o parto humanizado, sobre a necessidade, sobre não invisibilizar. A gente falava sobre essa questão de invisibilidade agora há pouco, mas não invisibilizar o direito daquela mãe de saber o que está acontecendo, de saber quais são as suas possibilidades, de escolher o que vai acontecer na hora do parto. E ainda hoje, mesmo que não seja um tema novo, ainda hoje a gente precisa falar e falar e falar sobre isso, né? Tem muita necessidade ainda das pessoas saberem, ouvirem falar sobre a necessidade do parto humanizado, né? Então, o trabalho de vocês é fundamental, coisa boa. Obrigada. Nosso agradecimento. Vamos começar a falar assim, ó. O grupo é constituído por quantas pessoas? Todas vocês são doulas? Apresentem o grupo pra gente, por favor. Nós somos 6 doulas, né? Nos reunimos por afinidades, assim, né? A gente tem ideias parecidas do que a gente acredita, assim, né? Por isso que nos uniu. E também para nos dar força de lutar pelo que a gente acredita, né? Pelo parto humanizado, para acessos ao hospital, né? Todas essas conversas que a gente precisa fazer são facilitadas quando a gente está num coletivo, né? Do que eu ir lá sozinha pleitear alguma coisa. E nós somos 6 doulas, tá? Hoje estamos aqui eu, que sou a Bruna, a Gabriele. E temos mais 4 doulas, né? Que não puderam estar. A Natália, a Andreia, a Daiane e a Érica. Olha aí, que bacana, né? E vocês todas se encontraram de que forma? Fizeram formação de doulas juntas? Não, nós temos formações de vida distintas, cada uma veio de uma área, e também nós fizemos cursos de doulas em momentos distintos, em cursos distintos, em lugares diferentes do Brasil. E o ponto, eu acho que propiciou esse encontro foi ano passado, quando teve a discussão no município da aprovação da lei das doulas. Isso mesmo. Então, a partir daquele momento ali, da aprovação da lei das doulas, a gente disse, mas a nossa articulação não pode parar por aqui. Claro. Nós pensamos parecidos, nós temos uma maneira de trabalhar que é regida pelos mesmos valores, pelos mesmos preceitos éticos. Então, a gente disse, bora trabalhar junto, vamos propor que a gente crê que numa forma coletiva a gente tem muito mais alcance, a gente consegue popularizar esse conhecimento, né, esse acesso, e também a gente consegue lutar por essas pautas mais institucionais, a gente consegue conversar com o hospital, se colocar à disposição, ver os acertos que ainda faltam para que a gente faça com que a lei das doulas seja cumprida, seja efetivada. Falando da lei, como foi a movimentação? Qual é o momento hoje? A lei foi aprovada, é um decreto, está sendo cumprida, precisa de mais conversa, né, mais espaços de troca e espaços educativos, porque a gente sabe também que tem essa necessidade, né? A lei existe para que a gente tenha condições de cobrar que ela seja cumprida. É uma garantia de direitos, ok. Mas, para que se mude uma cultura, né, é necessário que tenha muita conversa, para que as pessoas entendam o porquê da necessidade disso, né? Sim, e é nesse ponto que a gente está, assim, né? A gente está precisando conversar melhor com a direção do hospital, do centro obstétrico, né, do HU, e fazer nosso cadastro da Santa Casa. Também sim. A gente não conversou. É que o HU tem um pouquinho mais de rigor, assim, né? O SUS, no caso. Sim. Né? Então, a gente precisa ter uma conversa com eles, que não aconteceu essa conversa ainda, né? Mas a gente está se mobilizando para isso. Né? Então, a lei ainda não está bem implementada, realmente, justamente por essa falta de comunicação que a gente ainda está, assim. E como vocês enxergam, não sei se tem um levantamento, nas trocas de vocês, assim, como vocês enxergam a realidade do nascimento em Rio Grande, né? Nós enxergamos que tem bastante trabalho a ser feito, mas tem muito caminho que já foi percorrido. A gente comentava nesses dias que quando nós nos conhecemos, a maioria de nós, acho que nós nos conhecemos há uns 5 anos, por aí. Por aí. E a gente já militava por essas causas, nós já trabalhávamos ou desejávamos trabalhar com o nascimento, acompanhar mulheres, acompanhar partos, é um sonho antigo, um amor antigo. Bacana. Mas a gente olha hoje e diz, puxa, nada mudou, mas aí a gente volta para 5 anos e pensa, não, as coisas estão mudando sim,
a realidade está mudando e como é importante a gente também não olhar só para o que está faltando, né? Mas olhar também para o que já foi... É um trabalho de já formiguinha, foi conquistado. né? Ontem até comentávamos isso, a gente falava de educação popular também, porque estamos falando hoje também, né? E falávamos isso, que como é importante, e sobretudo nos momentos mais delicados, assim, de maiores dificuldades, a gente voltar lá atrás, tá? Só um pouquinho. Qual era o objetivo lá atrás? Qual é o ponto, qual é o momento que a gente está hoje? Porque a gente se fortalece, né, nos objetivos da criação do programa, do projeto, do coletivo, né, seja do que for. Então, vocês conseguem enxergar isso, assim, essa mudança já cultural, porque é necessário que seja uma mudança cultural, né, de visão da comunidade de Rio Grande sobre essa questão do nascimento. Tem já essa mudança? Acho que às vezes a gente consegue perceber isso e outras vezes a gente vê, nossa, como assim? Parece que não, que ninguém sabe o que é parto humanizado, assim, sabe? Que isso, como que acontece tais coisas. Mas de vez em quando a gente fica sabendo, por exemplo, de um parto muito legal que aconteceu super humanizado, até às vezes sem doula, né? E que aconteceu, eu disse, nossa, que legal, né? Tá começando a funcionar ótimo. mais, assim. Eu queria fazer 2 parênteses, porque eu acho que o nosso tópico, ele sempre avança, mas a gente sempre tem que voltar para as palavras-chave, assim, para quem não conhece ainda, né? Então, o que é a doula? A doula é uma profissional que acompanha a gestante, mas ela não é profissional técnica. Então, a doula, ela não substitui o médico, a doula não substitui a enfermeira obstétrica, não substitui a enfermeira, técnico de enfermagem. A doula é uma profissional a mais, que está ali para cuidar do bem-estar da gestante, para fazer com a experiência dela de parto seja bacana e tal. E o parto humanizado, que não é a mesma coisa que parto em casa. Nem que parto na água também. Exato, e nem que parto sem intervenção. O parto humanizado é o parto que respeita as vontades, as limitações daquela mulher e também as condições de saúde. Entende aquela mulher como uma pessoa. Exato. Protagonista do seu parto, né? Sim, Exatamente. porque a gente tem muito na nossa, enfim, na nossa cultura, no modo de nascer, não só no modo de nascer, mas de ver a saúde em geral, uma padronização. Né? Exatamente. Então, se faz assim, se chegou até tal semana de gestação, não encaixou, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo outro, precisa fazer cesárea. Ou, enfim, né, uma série de outras coisas que a gente escuta muito, que é uma padronização, né? Então, isso serve para todas as mulheres gestantes. E o trabalho de vocês não é contrariar ou desconstruir o que a medicina traz, mas trazer um outro olhar. É isso. Com certeza. Né? Ninguém aqui nega as evidências científicas, pelo contrário, a gente aqui diz, não, é de acordo com as evidências científicas que o parto normal é melhor para a mãe e para o bebê, vamos fazer cesárea. Ninguém aqui é contra a cesárea, acho que a gente sempre tem que dizer isso. A gente sempre né? fala isso, né? Porque às vezes quando se fala em parto humanizado, as pessoas pensam, é contra a cesárea. Não, de jeito nenhum. Cesariana é uma cirurgia que salva vidas, é muito importante, muito mesmo. Quando de fato necessária, né? A OMS, né, preconiza que sejam em torno de 15% de cesarianas e 85% de parto normal. Olha aí. E o que a gente tem é exatamente o contrário, assim, né? Então, é essa que é a questão, né? Quando que devemos ter uma cesariana, né? E quando não. Então, muitas gestantes também optam pela cesariana justamente por falta de informação, né? E por muitos relatos de péssimos partos normais. Medo. Né? De violência obstétrica, né? Então, às vezes não é nem por medo da dor em si, né? É por medo de tudo que ela vai passar, né? Daquela violência que ela pode sofrer durante um parto normal. E a cesariana é mais, assim, tu sabe o que vai acontecer, né? Então, é mais controlada, a gestante acaba se sentindo mais segura. Sim. Né? Não, e é isso, optam pela cirurgia, né, da cesárea por medo. Né? E não deveria ser dessa forma. Não, e a gente vai criando toda uma questão cultural de que a cesárea é indolor, que a cesárea é mais prática, que a cesárea é mais segura, e de verdade a gente sabe, olhando para os dados, que a cesárea
ela não é indolor, quem já passou por uma sabe disso, né? Que, tu não sente a dor das contrações, mas tu tem um pós-operatório com o bebê no colo e... Sim. Ok, isso aí é uma questão... cirurgia. Exatamente. As pessoas precisam entender isso. E uma cirurgia né? bem complexa, não é uma Bastante. cirurgia simples. Né? E outra questão bastante importante também, gurias, que quando a Bruna estava trazendo essa questão do... as pessoas ficam com medo da violência obstétrica, acabam optando pela cesárea. Também existe, e não são poucos casos de violência obstétrica na cesárea. Sim. Existe. Primeiro, o fato da mulher estar lá, né, no hospital, na instituição, enfim, e não saber qual é o procedimento e não saber o passo a passo do que está acontecendo com ela, já é uma violência obstétrica, né? Eu sou mulher, maior de idade, né, responsável por mim mesma e tenho direito de saber tudo o que vai acontecer ou o que está acontecendo comigo. E muitas vezes isso não acontece. Na maioria das vezes, acredito ainda, que isso não acontece, né? Que fica o saber profissional, fica intrínseco só a profissionais, né? Como se o saber fosse profissional, é isso. E quem está passando pelo processo não sabe, né, o que de fato está acontecendo, bom, se tem, né, tais situações acontecendo, a gente vai ter que fazer tal procedimento. Isso precisa ser conversado com aquela mulher e com quem está acompanhando ela também, se for o caso, né? E diversas situações do pós-parto, mesmo pós-cesárea, né, que levam o bebê para longe da mãe, às vezes sem necessidade, o bebê poderia estar junto com a mãe, né? Isso também acaba sendo uma violência obstétrica, né? Sim, bastante, né? E é uma angústia muito grande, porque também tem isso, né? Cada caso é um caso. E lembro, posso trazer a minha experiência, que precisei fazer cesárea também. E lembro da angústia, não lembro quanto tempo demorou para trazerem a Marina até mim, mas lembro que, acho que era a enfermeira que estava ali na recuperação, dizia: quando tu conseguir colocar as mãos na maca e levantar o quadril, a gente pode trazer ela. E aí eu lembro que eu forçava isso. E aí a minha irmã, que é enfermeira, que estava me acompanhando só, dizia: não faz, não força assim. Eu dizia: não, mas olha aqui como eu já consigo. Então, claro, era né? Sim, era um desespero, porque eu queria ver se ela estava bem. Não, mas ela está bem. Não, mas eu quero ver se ela está bem. Então, fiquei durante muitos anos, minha filha já tem 10 anos, mas fiquei durante muitos anos refletindo sobre cada momento assim do meu parto e pensando nessa cultura do nascer mesmo, né? E a maioria dos profissionais, sejam médicos, médicas ou da área da enfermagem, não tem essa visão, essa consciência de de pode ser uma violência para a mulher não saber o que está acontecendo, né? Sim. E acho que essa é a importância do conversar, né, gurias? Do dizer: olha aqui, por que essa mulher sentiu isso como uma violência? Então, vamos conversar. Não é frescura dela, não é bobagem dela. Vamos conversar, tentar entender o porquê essa mulher entendeu isso como uma violência. E o mais interessante não, mas de certa forma, é que a violência obstétrica, ela é tão arraigada na nossa cultura, que a gente ouve as mães dizerem para as filhas: filha, quando tu for pro hospital, te comporta assim, que vai ser mais fácil. Que eles vão te ajudar, tu te ajuda. Né? A gente sempre ouve essas falas, principalmente na nossa família, né? Claro. E a gente não se dá conta que isso aí a gente só está reproduzindo uma violência, né? De que muitas vezes aquela mulher teve um relato de maus tratos, de supressão mesmo de todos os direitos, de toda a dignidade, e que ela achou, não, aquilo ali é parte do cuidado, né? O profissional fez aquilo ali para me cuidar, quando a gente sabe que poderia ter sido diferente. E é isso aí que a gente questiona, assim, será que não dá mesmo para fazer de outra maneira? Ai, dá, né, gurias? Olha aqui, já me vieram várias outras coisas, mas acho que a gente pode deixar essas outras coisas. Se deixar, a gente fica bloco. Falando uma semana aqui. Por isso que a gente precisa de outras edições. E vamos combinar essas outras edições, sim, porque acho que, né, programas fixos sobre nascimento. Ótimo. Porque precisamos, sim, mudar essa visão em Rio Grande. Olha aqui, 11h30. Então, vou pedir licença para vocês, para a gente fazer um intervalinho. A gente vê se tem mais um cafezinho. E no segundo bloco, a gente conversa sobre outras questões. E se vocês quiserem pautar coisas que a gente não está falando, fiquem muito à vontade, tá? Então, vamos para o intervalo, Rafa, e já voltamos.
You don't tell them better, mama, you don't tell them